difícil manter a seriedade, né? Uma boa noite para você. Boa noite, seja bem-vindo ao Rede TV News. Polícia do Rio de Janeiro prendeu 2 suspeitos de matar uma atriz numa tentativa de assalto na zona norte da cidade. O repórter Tony Vendramini tem os detalhes ao vivo pra gente. Olá, Tony, boa noite. Boa noite, Érica. Boa noite, Lacombe. Boa noite a todos que nos acompanham. Pois é, um dos detidos é um menor de idade. Ele tem 15 anos e foi apreendido numa praça da Zona Norte, próximo ao local do crime. O adolescente confessou ter feito os disparos que mataram a atriz Eliane de Campos na noite de terça-feira. Ele contou que pegou a arma emprestada com um traficante sob a promessa de repartir o que conseguisse roubar. Também disse para a polícia que atirou 2 vezes a pedido do comparsa, o Eli Luiz da Silva, de 20 anos. Eli foi preso na comunidade da Barreirinha, que também fica na Zona Norte. Ele é filho de um PM e foi solto em maio, depois de passar 8 meses preso, acusado de tentativa de homicídio contra policiais militares em Piraí, no interior do estado. Ao vivo do Rio de Janeiro, Tony Vendramini para o Rede TV News. No Rio de Janeiro, o influenciador digital foi preso depois de assediar um adolescente no banheiro de um shopping. O caso aconteceu neste shopping da Zona Norte do Rio de Janeiro. O adolescente de 13 anos tinha acabado de sair da escola. Ele estava andando no shopping e aí ele entrou no banheiro próximo ao mercado e estava usando o mictório e o cara entrou logo em seguida, parou ao lado dele e tentou pegar na parte íntima dele. Ele empurrou, tirou a mão, saiu correndo e chamou a segurança. O homem foi contido pelos seguranças e preso em flagrante por assédio. Luciano Dias Baraina é influenciador digital, com mais de 200 mil seguidores. Nas redes sociais, fala sobre religião e exibe fotos em projetos sociais com crianças carentes. Ele também é dono deste salão de beleza próximo ao shopping. A gente espera que com essa situação que possa alertar assim, a outras crianças, que outras crianças que passaram ou estão passando por situações semelhantes, que possam tomar coragem e falar mesmo, botar a boca no trombone, porque dessa forma eles não ficam seguros. A gente tem que inibir, eles têm certeza da impunidade. Nós não conseguimos contato com a defesa de Luciano Dias Baraina. Novas imagens das câmeras de segurança de uma loja em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro, mostram a confusão entre a dona do estabelecimento e uma cliente. A comerciante foi denunciada por racismo. O vídeo mostra o momento em que a discussão começa. Laura Brito, cliente da loja, parece questionar a chinesa Li Shen, dona do estabelecimento. Com violência, a comerciante retira a cesta de compras da mão da mulher. O celular de Laura cai no chão e ela parte para cima da chinesa, que corre para o fundo do estabelecimento, onde a discussão continua. Laura contou que foi acusada pela dona da loja de querer roubar um artigo que ela iria comprar e depois de ser ofendida com palavras racistas. No dia, testemunhas protestaram. A chinesa foi presa, pagou fiança e não quis prestar depoimento. Ela foi denunciada pelo Ministério Público por racismo, injúria racial, dano ao patrimônio privado e vias de fato. Os advogados da comerciante afirmaram em nota que as imagens mostram que a denúncia de Laura destoa dos fatos. A defesa alega também que Li Shen não fala português e que ela deveria ter sido ouvida na presença de um tradutor e de um advogado antes de assinar o boletim de ocorrência. Uma tentativa de assalto provocou um acidente em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. O garupa aponta a arma para o motorista, que pisa no freio, mas decide ir atrás dos assaltantes. O carro atinge a dupla na esquina. Nessa imagem, dá para ver que um outro motociclista surge em alta velocidade e bate de frente. Uma das motos fica presa ao para-brisa. O acidente não interrompe a ação dos ladrões. Um deles vai para cima de uma motorista e a retira do volante. Ele tenta fugir e não consegue. O comparsa então assume a direção. Mesmo desesperada, a mulher consegue pegar a bolsa do veículo. A dupla não foi presa. Um empresário francês foi assassinado em Natal. O crime foi registrado por câmeras de segurança.
O carro do empresário Jean-Pierre, de 73 anos, está em frente a um comércio. Quando ele chega próximo ao veículo, é abordado por 2 criminosos armados. A vítima é baleada e cai no chão. Em seguida, os bandidos fogem com o carro do idoso. Ele era dono de um hotel na Praia de Pipa, em Tibau do Sul. Até agora, ninguém foi preso. 3 agências bancárias foram atacadas na cidade de Irará, na Bahia. Vídeos publicados em redes sociais mostram o estrago provocado pelas explosões. Na fuga, os bandidos deixaram veículos queimados e grampos espalhados pelo caminho. Munição de fuzil e pistola foi apreendida. A polícia não informou se a quadrilha conseguiu levar dinheiro de alguma dessas agências. Até agora, ninguém foi preso. O corpo do empresário que pilotava um avião que caiu em Porto Alegre foi encontrado às margens do rio Guaíba. O acidente foi há 5 dias. O monomotor de Luiz Cláudio Petri, de 43 anos, caiu na zona sul da capital gaúcha. O avião teve uma pane cerca de 8 minutos depois da decolagem em Eldorado do Sul, na região metropolitana de Porto Alegre. Em Portugal, uma brasileira foi morta a facadas na frente dos filhos. Ela era de Minas Gerais e morava na Europa havia 3 anos. O principal suspeito é o ex-marido da vítima. Cássia Ariadne estava separada há quase 1 ano, mas o ex-marido não aceitava o fim do relacionamento. Segundo a polícia de Portugal, Átila Foebo Santos Duarte invadiu a casa onde Cássia morava com os filhos do casal. Ele esfaqueou a ex-mulher na frente das crianças de 2, 3 e 8 anos de idade. A nutricionista, de 34 anos, morreu na hora. Parece literalmente que a gente está vivendo um pesadelo. Você recebe a notícia, mas você processa aos poucos. A filha mais velha da mulher, uma adolescente de 14 anos, também presenciou o crime e foi espancada pelo suspeito. Ela teve ferimentos na cabeça e está internada em estado grave. Átila fugiu e foi preso na região onde trabalhava. No caminho para a delegacia, ele tentou saltar da viatura em movimento, ficou ferido e está internado sob escolta policial. De acordo com as investigações, Cássia já tinha registrado queixas contra o ex-marido. Quando eu convivi com o casal, estava tudo bem, convivi no início, mas depois a gente tem informações desencontradas. Nessas imagens, o homem aparece brincando com os filhos. Ele e a ex-mulher são de Conselheiro Lafayette, no interior de Minas. Antes da mudança para Portugal, há cerca de 3 anos, o casal e os filhos moravam na região metropolitana de Belo Horizonte. Uma vaquinha virtual já arrecadou R$50 mil para ajudar a família da vítima. O tio das crianças, nesse primeiro momento, vai ter uma série de gastos. Por isso a gente fez a vaquinha. E é um pesadelo. Não tem outra informação. Assim, a caixa vai caindo e aí você lembra, e aí depois você lembra de novo e vai revivenciando mesmo esse pesadelo várias vezes. O Ministério da Educação anunciou que não haverá mais o bloqueio temporário de verbas para as universidades federais. O anúncio foi feito pelo ministro da Educação, Victor Godoy. Em um vídeo publicado nas redes sociais, ele afirmou que não vai bloquear os 2 bilhões e 400 milhões de reais destinados às universidades federais. No vídeo, o ministro explica que a liberação é um movimento que está sendo feito em conjunto com o Ministério da Economia. O limite de empenho será liberado para as universidades federais, para os institutos federais e para a CAPES. Nós temos uma gama muito grande de instituições, então eu conversei com o ministro Guedes, ele foi sensível e nós vamos facilitar a vida de todo mundo. Eu já tinha dito que não haveria impacto para as universidades, para os institutos, porque nós trataríamos o caso a caso, e agora nós estamos fazendo uma liberação para todo mundo, para facilitar e para agilizar, a vida de todo mundo. Começou hoje o horário eleitoral gratuito em rádio e televisão na campanha para o segundo turno. São 20 minutos de propaganda por dia, de segunda a sábado, divididos igualmente entre os candidatos. O horário eleitoral vai até 28 de outubro, 2 dias antes da votação. As estratégias das campanhas na volta do horário eleitoral são o tema da rodada de opinião. A campanha eleitoral está de volta ao rádio e à TV e não voltou nada bem. O PT usou uma edição maliciosa de uma entrevista de Jair Bolsonaro em 2016 para fazer associação com canibalismo.
Uma peça de campanha de péssimo gosto que traz para a TV o baixo nível das redes sociais. Já Bolsonaro aposta no time de peso de governadores que reuniu, com destaque para Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Goiás e o Distrito Federal. E também o apoio de Neymar, estrela da seleção brasileira que vai à Copa do Mundo no final do ano. Na próxima etapa, a equipe da campanha de Bolsonaro vai subir a temperatura com imagens históricas dos escândalos de corrupção do PT. É uma tentativa de reativar a memória do eleitor sobre o que foi o Mensalão, a Lava Jato e lembrar que Lula passou um bom tempo preso em Curitiba. As campanhas voltaram às ruas e à televisão depois da semana reunindo a tropa de apoios. O dia foi de exibir o tamanho do exército no horário eleitoral. Lula apareceu ao lado de governadores, da candidata Simone Tebet e divulgou o apoio do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Bolsonaro surgiu ao lado de governadores e do Neymar. A capacidade de transferir votos de cada um desses personagens dependerá fundamentalmente do empenho na campanha. Participar de eventos, panfletar, sair às ruas, reunir lideranças locais. Campanha precisa de capilaridade. Nesse sentido, Lula larga na frente onde já ganhou, no Nordeste, com mais palanques estaduais e o gol contra de Bolsonaro, que basicamente chamou nordestinos de analfabetos. E Bolsonaro tem vantagem no Sudeste, com o apoio dos governadores da região e os mais bem colocados para concorrer aos governos de São Paulo e do Rio Grande do Sul. Que Deus nos abençoe. Aliás, Deus nunca foi tão lembrado em uma eleição. O Instituto Paraná Pesquisas divulgou o primeiro levantamento sobre as intenções de voto para governador de São Paulo agora no segundo turno. Vamos ver os números. Na pesquisa estimulada, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, lidera com 50,4% das intenções de voto. Já Fernando Haddad, do PT, aparece com 38,4%. Não votariam em nenhum dos candidatos. Brancos e nulos totalizaram 5,9% e 5,3% não sabiam ou não responderam. A pesquisa ouviu 1.810 eleitores com 16 anos ou mais em 75 municípios do estado de São Paulo e foi realizada entre os dias 4 e 6 de outubro. A margem de erro é de 2,4 pontos percentuais para mais ou para menos. O valor da cesta básica diminuiu em 12 das 17 capitais pesquisadas pelo DIEESE. Aracaju foi a cidade que apresentou a maior redução, 3,87%. Belo Horizonte teve a maior alta, 1,88%. São Paulo foi a capital com a cesta básica mais cara, pouco mais de R$ 750. O Dia das Crianças está chegando e, apesar da alta no preço dos brinquedos, o comércio está otimista. Laura não sabe falar, mas escolher o presente, isso ela já aprendeu. Esse é lindo? Ai, meu Deus, mãe, olha esse! Gostou? E como resistir a um pedido desse? Quando vê uns brinquedinhos desse daqui, fica toda feliz. Aí a gente vem, fica olhando pra tudo, né? Dá ali uma pedidinha naquele descontinho, né? Dá uma olhada nos preços, olha o brinquedinho que é melhor pra ela, né? Vamos ser sinceros? Um lugar como esse não é irresistível só para as crianças, não. Adulto também gosta. E é de carona em todo esse encanto que os brinquedos despertam que o dia 12 de outubro está sendo esperado com muita expectativa. Afinal, não presentear uma criança no dia delas não é uma opção. Todos nós temos por obrigação, porque mesmo que somos adultos, somos também uma verdadeira criança. Eu sou uma criança e você. Por isso, as vendas devem movimentar em todo o país mais de 8 bilhões de reais, mesmo com o reajuste de 8,7% nos preços dos produtos infantis. Os números são da Confederação Nacional do Comércio. Essas datas âncoras do comércio são sempre importantes, é uma forma do varejo alavancar as vendas. E em se tratando de Dia das Crianças, essa é a terceira data comemorativa mais importante do comércio. Fica atrás só do Natal e do Dia das Mães. Fabiana já está procurando o que comprar para a filhada. Eu estou pesquisando, vendo preço, vendo coisas relacionadas à idade e vou depois fazer uma escolha. No Rio de Janeiro, a FEComércio calcula que o gasto médio dos consumidores será de R$ 193,91. Isso porque entre os itens infantis, os brinquedos são os mais caros. O aumento dos preços em relação ao ano passado
foi de 20%. Apesar disso, nesta loja já está tudo pronto. O estoque foi renovado e a expectativa é vender muito. A gente está esperando aqueles que deixam para a última hora, né? A gente espera vender 100%, no mínimo assim uns 30%, mas o máximo é que a gente pretende atingir, né? Ainda faltam mais de 2 meses para o Natal, mas já tem muita gente treinando para ser Papai Noel. Um curso no Rio de Janeiro inclui até aulas de como responder às perguntas feitas pelas crianças. Gino é jornaleiro, mas há 11 anos descobriu que poderia ser Papai Noel. O apelido dado por um amigo quando ele deixou a barba crescer o despertou para o que viria a ser uma paixão. Papai Noel ali parece que ele é o rei quando ele chega naquele trono. Ele é um dos 40 alunos da turma de 2022 da Escola de Papai Noel, criada há 29 anos no Rio de Janeiro. A escola já formou quase 1000 Papais Noéis que atuam por várias regiões do país. O curso é gratuito e este ano tem novidade: uma oficina de Libras para tornar a magia do Natal mais inclusiva. O trono no shopping parece muitas novidades, muitas perguntas das crianças. E tem criança especial, justamente nesse momento o Papai Noel vai poder usar, né, essa aula para não deixar a criança sem resposta. E este ano o Natal promete ser emocionante. Com a flexibilização das restrições contra o coronavírus, o Papai Noel não vai precisar usar máscara. Os abraços também estão liberados. Para a alegria de Luiz, ele vem de São Paulo toda semana para se preparar para a sua grande missão. Começou com uma brincadeira, mas a brincadeira cresceu. Cada dia mais, então o amor pelas crianças é o que me move realmente. As aulas contam com interpretação, maquiagem, figurino e música. Os bons velhinhos ensaiam juntos as canções tradicionais. Para o nosso bem, nós na terra pede o sino para alegria cantar. Um Papai Noel ganha de 5 a 15 mil reais por 40 dias de trabalho, mas a recompensa também vem de outra forma. As crianças ganham muito com isso, mas a gente cresce muito emocionalmente, espiritualmente, a gente cresce muito. Eu ganho muito mais que eles, com certeza. Candidato à presidência, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, se encontrou com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso em São Paulo. O petista também se reuniu com a senadora Simone Tebet, do MDB, e o repórter Murilo Rincon tem os detalhes para a gente ao vivo. Oi, boa noite, Murilo. Boa noite, Érica Lacombe. Boa noite para todo mundo ligado com a gente. Isso mesmo, o candidato à presidência, Luiz Inácio Lula da Silva, saiu agora há pouquinho, há menos de uma hora, aqui do prédio onde mora o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. O encontro se deu após o FHC declarar apoio ao candidato petista. Isso também, a estimativa, né, a expectativa é de que o candidato também conte com o apoio do PSDB nesse segundo turno das eleições. Mais cedo, Lula se reuniu com a senadora Simone Tebet e o objetivo deste encontro foi a inserção de propostas da ex-candidata à presidência da República no plano de governo do candidato Lula. Entre elas, Tebet defendeu medidas ligadas à educação, à saúde, à economia e à renda, e também o prosseguimento à proposta de igualdade salarial entre homens e mulheres que desempenham o mesmo cargo, a mesma função. Na oportunidade, Lula garantiu que, se eleito, colocará em prática todas as propostas que foram colocadas na mesa pela senadora Simone Tebet. E ela, por sua vez, a senadora, afirmou que estará à frente, estará presente em todas as frentes de campanha do candidato Lula neste segundo turno, inclusive os comícios. Disse ainda que, se necessário, caso haja a necessidade, fará a interlocução das propostas do governo do PT com o setor agropecuário. Mais cedo, pela manhã, o presidenciável cumpriu a agenda em Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo. Quem conta pra gente é a repórter Joyce Mafezoli. A concentração foi na Catedral Nossa Senhora da Conceição. Lula fez o percurso de 500 metros numa caminhonete, acompanhado do vice Geraldo Alckmin e do candidato ao governo de São Paulo, Fernando Haddad. Apoiadores seguiram o veículo pelo calçadão.
Guarulhos é a segunda maior cidade do estado e a equipe do ex-presidente está focando nos grandes municípios, fora da capital, na tentativa de reverter o resultado do primeiro turno. Lula teve 20 mil votos a menos que Bolsonaro em Guarulhos. Na disputa estadual, o candidato Tarcísio de Freitas saiu com vantagem de 10 mil sobre o petista Fernando Haddad aqui na cidade. Neste sábado, a campanha do ex-presidente será em Campinas, terceira maior cidade do estado. Em entrevista, Lula falou da importância do governo estadual estar alinhado ao governo federal. Se não tiver a construção de uma parceria, o governo estadual, o governo federal e mais os governos municipais, a coisa não acontece. Eu vou dar um exemplo, por exemplo. Aqui em Guarulhos, tá? O companheiro Haddad, eleito governador, a gente vai trazer o metrô até Guarulhos. É uma promessa antiga, é uma reivindicação antiga. O Haddad vai dizer que não está no programa de governo dele. Nós vamos colocar no programa de governo. Daqui a pouco, a agenda do presidente Jair Bolsonaro. E o candidato ao governo do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, do PSDB, anunciou que não vai apoiar nenhum dos candidatos que concorrem à presidência da República no segundo turno das eleições. O adversário de Eduardo Leite na disputa estadual é o candidato do PL, Onyx Lorenzoni. O Partido Solidariedade anunciou que vai se fundir, aliás, com o PROS, Partido Republicano da Ordem Social. Esse acordo veio depois de uma das legendas atingir a cláusula de barreira na última eleição. A medida prevê uma porcentagem mínima de votos que os partidos devem obter para a Câmara Federal. Aqueles que não atingirem perdem o direito ao horário eleitoral gratuito e também recursos do fundo partidário. O líder do governo no Senado, Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, apresentou um requerimento solicitando uma audiência pública com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, e os institutos de pesquisa. No pedido, o senador afirma que as eleições demonstraram erros nas pesquisas de intenção de votos, além da margem esperada. O requerimento está pautado para ser votado no colegiado na próxima terça-feira. A base governista na Câmara já conseguiu 90 assinaturas em apoio ao pedido de abertura de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar institutos de pesquisas eleitorais. Para que a CPI seja aberta, são necessárias 171 assinaturas. O objetivo é apurar se há uso político das empresas para influenciar o resultado das eleições em favor de determinados candidatos. O presidente Jair Bolsonaro recebeu o primeiro apoio de um prefeito de uma capital do Nordeste. O primeiro compromisso de campanha nesta sexta-feira foi uma visita ao estúdio de gravação da propaganda eleitoral. Na saída, o presidente dirigiu um caminhão. Já no Palácio da Alvorada, Bolsonaro recebeu alunos do Centro de Criatividade Infanto-Juvenil, que cantaram músicas da Copa. O presidente também recebeu a visita de José Luiz da Atena. O apresentador disse que o encontro não foi para declarar apoio político, mas fazer um agradecimento. Desde o momento que deixei de ser candidato a senador, eu voltei à minha condição de jornalista e não seria nem ético e nem leal para com a minha empresa que eu assumisse uma posição num momento como esse. Mas eu vim aqui fazer questão de agradecer ao presidente pelo que ele fez por mim, porque eu enfrentei uma barra difícil, uma situação difícil, vocês todos acompanharam. Eu fui massacrado nas redes sociais e até o fim ele se manteve ao meu lado. Bolsonaro também recebeu o prefeito de Maceió, João Henrique Caldas, que declarou apoio à reeleição do presidente. O governo federal tem sido um parceiro de Maceió, tem sido uma ponta de alavanca para que a gente possa desenvolver o nosso município, o nosso estado, como mola de desenvolvimento social e econômico. O prefeito de Maceió foi o primeiro de uma capital nordestina a declarar apoio a Jair Bolsonaro. O presidente candidato à reeleição já afirmou que pretende dedicar boa parte da campanha à tentativa de atrair votos na região Nordeste, onde foi menos votado. Na semana que vem, no entanto, ele ainda terá encontros com administradores de cidades do Sul e Sudeste. E os prefeitos, a gente sabe que na ponta da linha, são os que mais têm condições de mudar ou angariar votos por parte dos eleitores. Assim como tivemos ontem aqui quase todos os prefeitos de Goiás, como teremos
A semana que vem eu encontro com centenas de prefeitos do Rio Grande do Sul. Tá? Também teremos centenas de prefeitos de Minas Gerais se reunindo brevemente. E os prefeitos de capitais são muito importantes para a gente. À tarde, o presidente seguiu para Belém, no Pará, onde neste sábado participa das comemorações pelo Círio de Nazaré. Ele foi recebido na base aérea de Belém por uma multidão de apoiadores. Começaram em Belém as festividades do Círio de Nazaré. As celebrações de devoção à Nossa Senhora de Nazaré são feitas há mais de 200 anos e reúnem devotos de várias partes do país. Hoje já teve procissão. Nesta procissão, que tem aproximadamente 10 horas de duração, a imagem peregrina visita as paróquias da região metropolitana. Enquanto essas visitas acontecem, milhares de peregrinos vêm a pé. Eles caminham centenas de quilômetros para pagar suas promessas. Todo este sacrifício é também para participar da maior procissão que sempre acontece no segundo domingo de outubro. Eu estou ainda em recuperação de uma cirurgia visual, que eu fiz catarata, e em termos de agradecimento, estou agradecendo a Deus. A emoção do povo católico voltou às ruas de Belém na manhã desta sexta-feira, com a primeira grande procissão, saindo aqui da Basílica de Nazaré, indo até Ananindeua. Um percurso de aproximadamente 50 quilômetros que contou com a participação de mais de 1.300.000 fiéis. Amanhã, o destaque fica por conta da Romaria Fluvial, nas águas da Baía do Guajará. E no domingo, o tão esperado encontro com o Círio de Nazaré, depois de 2 anos de pandemia. E se você quiser rever esta e outras edições do Rede TV News, inscreva-se agora no canal da Rede TV no YouTube. Lá você pode assistir na íntegra a todos os nossos programas. É só acessar youtube.com/noticias Rede TV. Rede TV News fica por aqui. Um excelente fim de semana para você. Boa noite, bom fim de semana.